Você que tem a Bíblia Sagrada, abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 a seguir. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu quero que você fique atento para você ser abençoado pela palavra hoje, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Está escrito assim. Você achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Como está escrito na lei? E como você a lê? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, os quais o despojaram e espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Eu peço ao Espírito Santo que venha falar conosco em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que acredito que a maioria de nós já conhece, já ouviu falar, né, sobre o bom samaritano, e é disso que a palavra está falando. E eu quero usar esse texto nessa noite para tirar algumas lições de vida para nós. Sabe, somos cristãos, somos filhos de Deus, somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Nós temos essa consciência, nós sabemos disso, né, que o sangue de Jesus Cristo já nos lavou, já nos purificou, já nos deu o perdão. Nós sabemos que o sangue de Cristo já fez isso por nós, não é verdade? Jesus Cristo morreu na cruz por essa causa, para salvar eu e você. Mas veja bem, irmãos, aqui nesse texto, a Bíblia começa narrando a respeito de um homem que era um doutor da lei. E esse doutor da lei, ele fez uma pergunta para Jesus, dizendo assim para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? O que eu faço? Afinal de contas, meus irmãos, a preocupação desse doutor da lei, ela era algo assim,
uma preocupação muito boa, né? Porque ele estava demonstrando para Jesus que ele estava afim de ser salvo, ele estava afim de ir para o céu. Vamos falar assim para a gente entender melhor, né? Esse homem queria ir para o céu. Então Jesus faz outra pergunta para ele. No versículo 26, Jesus pergunta para ele assim: o que está escrito na lei? Já que você é um doutor da lei, o que está escrito na lei? E como você lê a lei? Como você entende ela? E o homem, ele disse para Jesus assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim: então pronto, está resolvido. É só você praticar essas coisas que você vai viver. Era uma conversa entre Jesus e um doutor da lei, uma pessoa que tinha conhecimento. Ele sabia do que a palavra de Deus falava, do que a lei falava. Esse homem, ele já sabia. Mas para tentar escapar da realidade da vida, ele fez essa pergunta para Jesus. E Jesus, para não deixar ele escapar da realidade da vida, Jesus então faz uma pergunta para ele também, né? Então ficou nesse troca-troca de perguntas, até que o doutor da lei, ele cita para Jesus o mandamento, né, que Jesus já havia declarado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com a tua alma, com o teu entendimento, e por aí vai, e ao próximo como a ti mesmo. Então pronto, Jesus ouviu da boca daquele homem tudo o que ele precisava ouvir, para depois ele falar assim: então é simples, é só você fazer essas coisas que você vai ter vida, que você vai viver, que você vai herdar a vida eterna, que você vai morar no céu. É simples, é só você fazer isso. Mas como esse doutor da lei, ele estava disposto a tentar enrolar Jesus, né, ali na sua fala, ele disse assim: mas quem é o meu próximo? Então, com essa pergunta que ele fez para Jesus, ele levou Jesus a contar para ele essa historinha do bom samaritano. E Jesus fala: olha, é simples entender isso também. Descia um sacerdote, descia também um levita, e eles encontraram um homem que havia sido assaltado, e esse homem estava machucado, esse homem estava, a Deus dará no meio do caminho, e o levita, mais o sacerdote, simplesmente passou ali perto daquele homem e não fez absolutamente nada. Porém, desceu também pelo mesmo caminho um samaritano, e esse homem samaritano, ele viu aquele moço caído, que precisava ali de um socorro, e ele deu toda a assistência que aquele homem precisava. Ele curou as feridas daquele homem, ele ajudou aquela pessoa, ele levou aquela pessoa para um lugar seguro, e ainda disponibilizou a sua vida para poder pagar toda a despesa que aquele homem gerasse para o dono da hospedaria. E eu pergunto para você de novo, Jesus disse para ele: quem foi o próximo, né, daquele homem que estava ali caído? E ele disse: aquele que usou de compaixão, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus falou: então vai e faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. É simples assim. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que para servir a Deus e ao nosso próximo é muito simples. É isso que eu quero dizer para nós nessa noite.
para servir a Deus e ao nosso próximo é muito simples. Nós só precisamos desfazer de algumas coisas que existem dentro de nós. Ah é, pastor, o que tem dentro de nós que a gente precisa desfazer para servir a Deus e para servir o nosso próximo? Quer saber o que tem dentro de nós? Tem muitas desculpas, é ou não é? Existe dentro de nós muitas desculpas, e nós arrumamos desculpa para tudo, irmãos. É assim ou não é? Para tudo. Quando você falta de alguma coisa, de uma reunião, ou você falta de um compromisso que você tinha, e quando você falta ou você atrasa, primeira coisa que você faz, ou nós fazemos, né? A gente já começa a arquitetar dentro da gente uma desculpa que a gente vai dar para aquela pessoa que está aguardando a gente. É assim ou não é? E às vezes alguns de nós até inventa algum motivo que não existe só para trazer uma desculpa para aquela pessoa. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus também, né? Nós usamos desculpas diante de Deus só para não servir as pessoas. Às vezes é a desculpa pela falta de tempo, às vezes é a desculpa pela distância, não é verdade? Às vezes é a desculpa de que nós não temos condição, ou de que nós não sabemos falar, ou de que nós não temos tanto conhecimento da palavra de Deus. Enfim, irmãos, às vezes nós usamos desculpas para não servir. E isso, irmãos, é algo que eu acredito que Deus abomina. Deus abomina. Há algum tempo atrás, o Senhor me levou a falar aqui nesse altar, e eu quero repetir para que você entenda que Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas eu particularmente acredito que Deus não aceita as nossas desculpas. Pecado Ele perdoa, mas desculpa, irmão, principalmente aquelas desculpas esfarrapadas que muitas vezes a gente dá diante de Deus só para não servir a Ele, não é verdade? Só para não servir o nosso próximo. Isso eu acredito que Deus não aceita, tá? O lugar onde você vai, querido, para onde você vai, para onde eu vou, que é as mansões celestiais, que era a discussão aqui do doutor da lei, que ele dizia isso para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu vou resumir tudo isso, irmãos, dizendo assim: olha, se você quer herdar a vida eterna, para de dar desculpas, porque a gente arruma desculpa para tudo, principalmente em se tratando das coisas espirituais, não é verdade? A palavra de Deus é clara, irmãos, quando ela diz assim: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que adianta eu e você termos fartura nesse mundo, termos o melhor emprego, termos a melhor casa, a melhor família? O que adianta tudo isso se nós perdermos a nossa salvação? Nada disso vai adiantar para nós, não é verdade? De nada vai adiantar. E sabe por quê? Que muitos de nós infelizmente vai perder essa chance de ser salvo, essa oportunidade, por causa das desculpas que a gente dá diante de Deus. Se você observar aqui nessa história que eu acabei de ler, nessa parábola, tem vários personagens. Tem os assaltantes, os ladrões, está aí, né? Os ladrões roubou daquele homem, bateu naquele homem, machucou aquele homem. Enfim, tem aí os ladrões, tem aí o doutor da lei que conhecia a palavra, mas estava dando desculpas, né? Ou fazendo de conta que não tinha o conhecimento necessário para herdar a vida eterna.
Tem também o levita, tem também o sacerdote, e tem a pessoa de Jesus, que sempre está a fim de nos acolher, sempre está a fim de abraçar a nossa causa, de falar assim: meu filho, minha filha, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu, Jesus, estou contigo, eu, Jesus, estou na tua vida. Então você não tem que perder o seu foco dando as suas desculpas para deixar de servir. Deus te chamou para isso, querido, para você servir a Ele. Aleluia. Deus chamou eu e você para, além de servirmos a Ele, servirmos uns aos outros. Para servir, irmãos, muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas também. Para servir precisamos abrir mão, não é? Abra mão nessa noite, querido, das desculpas, que você não tem tempo, que você, ai meu Deus do céu, agora é a pandemia, né? Agora a maior desculpa de todas, para deixar de servir a Deus e para deixar de servir o nosso próximo, é a pandemia. Irmãos, isso não é desculpa para nós deixarmos de servir a Deus. Sabe por quê? Porque a nossa geração é a geração que tem a maior liberdade de todas as gerações que já existiu até os dias atuais. Mas que liberdade é essa que nós temos, pastor? Sendo que nós estamos trancados dentro de casa, você está trancado dentro de casa, nós estamos, aí cooperando com as autoridades, fechados dentro de casa, mas você tem isso aqui na sua mão, você pode evangelizar através disso aqui, você pode pregar a palavra de Deus através disso aqui. Você pode participar da vigília que nós estamos fazendo aí às 10 horas da noite, todo santo dia. Mas sabe o que a gente faz? A gente dá desculpa. A gente dá desculpa diante de Deus. A gente fala: Senhor, hoje estou tão cansado, hoje eu não vou poder mexer com isso não. Mas se fosse para a gente ir numa festa, não tinha cansaço. É ou não é? Amanhã eu tenho que trabalhar cedo, no outro dia cedo, é cedo no outro dia, né? Não sei se você está trabalhando, alguns não estão, né? Tem uns que estão. Mas amanhã é cedo, pastor, como é que faz? Essa vigília não tem hora de terminar, irmão. Se fosse para a gente ir numa festa, não tinha hora. Se fosse para a gente ganhar isso aqui, um dinheirinho, não tinha hora, não tinha distância, não tinha tempo ruim, não tinha saúde ruim, não tinha nada disso, não tinha nada, não existia desculpa. A verdade é essa. Sabe por que muitas vezes nós damos desculpa, meus irmãos? É porque preste atenção nisso, é muito sério isso que eu vou falar agora, porque muitos de nós ainda não acreditam que vai morar no céu. Por isso existem as desculpas. Uma boa parte de nós não acredita que vai morar no céu. Se você acreditasse de verdade que você vai morar no céu, se você tivesse de verdade esta certeza, você nunca daria desculpa para aquilo que Deus te chama para você fazer. Nunca. Sabe por quê? Porque você entenderia que verdadeiramente Deus está no controle de todas as coisas. Você entendeu isso, irmão? Deus está no controle de todas as coisas. Então, se você de fato acreditasse que você vai morar no céu, não existiria a tal da desculpa dentro de você. Tudo que Deus falasse assim: meu filho, faz isso, você ia lá e fazia. Ai, Senhor, mas vai ser difícil, a tempestade vai levantar, a luta. Irmão, não quero nem saber de luta, de tempestade, de dificuldade. Não quero nem saber se o inimigo vai se levantar contra as nossas vidas. Não quero saber disso. Deus mandou, está escrito na palavra. Então o que eu tenho que fazer é obedecer. Aleluia, irmãos. Deus falou, está falado, irmão. Não tem volta não, querido. Ou será que a gente imagina que Deus errou?
justo na nossa vez, né? Será que a gente imagina que Deus não sabe o que está falando, justo na nossa vez? Não, irmãos, a palavra de Deus ensina que Deus é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Aleluia. Então Deus mandou você fazer, querido, vá e faça. Agora, se Deus não mandou você fazer também, não inventa moda não, irmãos. É assim? Não inventa moda não, sabe por quê? Porque nós às vezes também temos uma mania de falar assim: Deus mandou eu fazer as coisas, que não sei o que, aí dá errado lá na frente, a gente fala assim: acho que Deus não tinha mandado eu fazer nada. Não, irmãos, nós temos que ter certeza de quem é o Deus que nós servimos, do que Deus chamou a gente para fazer na presença dEle, em nome de Jesus Cristo. E é simples entender isso, irmãos. Deus te chamou para você servir. Aleluia. Deus te chamou para isso, querido, para servir. Servir, irmãos, é tão simples o que Deus chamou a gente para fazer. Mas sabe o que a gente às vezes faz? Às vezes nós somos tão egoístas, né? Nós não queremos servir, nós não queremos abrir mão do nosso conforto, não queremos abrir mão das nossas desculpas para servir o nosso Deus, ou para servir os nossos irmãos. Não queremos, não é verdade? Deixa Deus tratar isso na sua vida nessa noite, meu irmão, para que você saia daqui hoje completamente liberto. Aleluia. Diga comigo assim: servir a Deus é um privilégio. Aleluia. Servir a Deus é um privilégio. Irmão, se nós olharmos aqui a história que Jesus contou, quando ele chega na parte do samaritano, que o samaritano pegou aquele homem todo destruído lá no chão, colocou ele em cima do seu jumentinho, levou ele para um lugar seguro. Aquele samaritano, ele passou nas feridas daquele homem que estava ali, passou nas feridas dele o azeite e o vinho, duas coisas preciosas que se usava naquela época, coisas preciosas que Deus usa na nossa época, nos nossos dias, hoje, irmãos, que Deus nos dá a inteligência, a sabedoria, são coisas preciosas que Deus nos deu. E sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós retemos isso. Deus me deu inteligência só para mim, Deus deu a criatividade só para mim, para usar nas minhas coisas, para fazer a minha vontade. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus te deu para você servir o outro. Deus te deu a capacidade, meu irmão, para você servir. Aleluia. Esse texto aqui, como eu já disse, ele fala de vários personagens. Eu vou encerrar dizendo isso aqui agora, irmãos, em nome de Jesus. Um dos personagens que esse texto fala é dos ladrões. E dentro do coração desses ladrões, eu acredito, eu imagino isso, que a palavra que existia dentro do coração desses ladrões era: o que é meu, e o que é dele é meu também. Por isso eles roubaram. Você entendeu isso? O que estava dentro do coração dos ladrões era isso: o que é meu, e o que é dele é meu também, por isso eu vou roubar. O que estava no coração ou no pensamento dos levitas e dos sacerdotes era: o que é meu, o que é seu, cada um cuida da sua vida. Acredito que esse pensamento estava no coração dos sacerdotes, dos levitas. O que é meu, o que é dele está aí caído, é dele, é problema dele. Cada um cuida da sua vida, eu não vou ajudar ninguém. Assim às vezes é o pensamento de alguns de nós.
O que Deus me deu, pastor, estou muito feliz, estou satisfeito, estou agradecido a Deus, estou louvando a Deus por tudo que Deus me deu, mas é meu. O outro que se lasque, não vou ajudar ninguém. Deus te chamou para você servir, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o que está no coração de Jesus, eu acredito nisso. O que está no coração de Jesus é o seguinte: o que é seu, preste atenção nisso, o que é seu, mas o que é dele, pode ser de todos nós. Você entendeu isso? O que é seu, querido, é seu. O que é meu, mas o que está em Jesus é de todos nós. E você pode usufruir disso, querido. Usufrua da presença do Espírito Santo, da pessoa de Jesus. Usufrua dessa presença, querido, mas não para você se engrandecer, não para você achar que você é alguma coisa, nada disso, mas para que você o sirva, amém? De uma melhor qualidade, em nome de Jesus. Sirva a Deus, querido, sirva a Deus, sirva o seu próximo, faça o bem, não é assim que a gente aprendeu? Faça o bem sem olhar a quem. Nós precisamos levar esse ditado aí a sério, irmãos. Na verdade, o que Tiago diz é o seguinte: que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Você está a fim de usufruir daquilo que Jesus tem para a sua vida, amém? Aleluia. Então vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu vou repetir a fala: o que é seu, querido, é seu, amém? O que é seu, pronto, aleluia. Jesus te deu para você usufruir, mas o que é de Jesus é meu, é seu, é nosso, é de todo mundo, e nós temos que esparramar aquilo que é de Jesus para todo mundo, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Quais desculpas você tem dado para Deus, querido? De não buscar a Deus com qualidade, de não servir a Deus do jeito que Ele merece. Quais desculpas você tem dado, querido? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu de tão precioso? O samaritano curou as feridas lá do moço que estava doente, ferido lá, machucado. Ele curou a ferida dele com azeite e com o vinho, coisas preciosas. Deus te deu coisas preciosas. De que forma você tem usado as coisas preciosas de Deus na sua vida? De que forma? Em nome de Jesus, igreja, hoje é noite de nós olharmos para dentro. Aleluia, noite de olharmos para dentro, cada um de nós, olhar para dentro. E se por acaso não estamos servindo a Deus do jeito que Ele merece, precisamos rever os nossos conceitos. Se não estamos servindo o nosso próximo do jeito que Deus quer que a gente sirva, precisamos também rever os nossos conceitos nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo do Deus vivo, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Ó meu Deus, eu oro para que o Espírito Santo esteja usando essa palavra para aprofundar no coração de cada um de nós, ó Deus, o desejo de servir o Senhor, o desejo de servir o nosso próximo, ó Deus, o desejo de investir a nossa vida, ó Deus, no reino do Senhor e fazer a Tua vontade em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro para que cada coração que está aqui nessa noite seja quebrantado diante do Senhor, e cada vida, meu Deus, que está aqui hoje, possa de fato, meu Pai, servir o Senhor com toda a força que tem, sem dar desculpa nenhuma, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos porque cremos, Pai. Nós até pedimos ao Senhor que nos perdoe, porque, Pai, muitas vezes nós damos desculpa para tudo, meu Deus, que é do Senhor. Nós sempre, ó Deus, sempre arrumamos um jeito, Pai, de estar faltoso com as coisas do Senhor.
com a obra do Senhor. Muitas vezes, Pai, nós investimos tanto na nossa vida e não investimos naquilo que é seu. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude nesse momento, meu Pai, e nos dê a graça para mantermos a nossa vida no Senhor, sempre, ó Deus, focado na nossa salvação, que é o bem mais precioso, Deus, que o Senhor deu para cada um de nós, a nossa salvação. Nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas. Nos fortalece, meu Deus, nesse momento tão difícil de pandemia, nesse momento tão de dificuldade, Pai, que nós temos enfrentado. Mas nada disso, ó Deus, é motivo para a gente deixar de servir o Senhor. Nada disso é motivo para a gente deixar de buscar o Senhor em oração. Nada disso é motivo, Deus, para a gente deixar de vir na igreja. Não, Pai, isso não é motivo da gente deixar de vir na casa do Senhor, de cultuar o Senhor. Nada disso é motivo, Pai. Por isso nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Deus. Que o Senhor nos ajude a servir o Senhor e a servir o nosso próximo do jeito que o Senhor merece, Pai. Nós oramos para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte, bem bonito. Aleluia. Toda a honra e toda a glória damos a Ti, Senhor.